Pessoal, amantes do conhecimento da história, muito prazer. Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos, este aqui é o meu canal e hoje nós vamos falar sobre a queda do Muro de Berlim. Aqui em Alexandria sempre há uma história a contar. A queda do Muro de Berlim foi um dos acontecimentos mais importantes do século XX. Aconteceu na virada do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1989. A queda desse muro foi um dos capítulos mais importantes que marcou a decadência do bloco socialista que existia lá no leste europeu. E deu início, então, a um processo político que ia terminar com a reunificação da Alemanha em 1990. Mas para a gente entender tanto a construção do Muro de Berlim como a destruição dele, nós precisamos voltar um pouco lá atrás, no final da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista foi derrotada em 1945. Vamos aqui montar qual que era o cenário da época. Existia dois blocos, o bloco do vencedor e o bloco dos perdedores. Quem era o bloco, então, do vencedor? Era a união entre Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Esse era o bloco vencedor. E havia o bloco perdedor, que era chamado de eixo, que era Alemanha, Japão e Itália. Então, quando o bloco dos aliados vence a Alemanha nazista, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a União Soviética tomam posse ali do terreno alemão. Só que nessa divisão, tanto a França quanto os Estados Unidos e a Inglaterra, eles eram de influência capitalista. Já a União Soviética era de influência socialista. Então ficou ali um mundo meio que bipolar, ficou duas potências lutando. Tanto de um lado, num tripé que era o capitalismo formado por Estados Unidos, Inglaterra e França, e do outro lado a União Soviética com o seu socialismo. Então nós temos no cenário do mundo duas grandes potências. A gente vai ter ali em Berlim a República Federal Alemã, que era a parte capitalista ocidental. E do outro lado, nós vamos ter ali os aliados do socialismo, que era a Berlim Oriental. Então tinha, num só país, tinha essas duas divisões. E essa divisão ali do país entre a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental, uma capitalista e outra socialista, foi o grande marco da guerra. Esses dois tipos de governo que existia ali na Alemanha surgiu motivado por política e ideologia entre os americanos e os soviéticos. Mas ficou bem claro que o sistema capitalista era bem melhor que o socialismo. E as pessoas começaram a perceber isso. E não tinha naquela época, no cenário que estamos contando aqui, não existia um muro, uma divisão para você ir da Berlim Oriental para a Ocidental. Era uma coisa só, não havia uma limitação de pedestre ali, de moradores. Então o que acontecia? Eles olhavam e falavam, poxa, o Ocidente está muito melhor, a política é muito mais aberta. E isso foi um grande problema, porque como não tinha nenhuma divisão, as pessoas migravam lá do Oriente para o Ocidente, que era muito melhor. E isso trouxe muitos problemas para o soviético. Foi aí então que eles tiveram uma ideia de construir um muro que dividisse então ali a capital da Alemanha, o tão famoso Muro de Berlim. O muro então foi erguido oficialmente no dia 13 de agosto de 1961. Eu vou dar algumas informações sobre esse muro, porque não era apenas um murinho. Era um muro gigantesco, com uma extensão enorme, que cortava toda a capital da Alemanha. Ele tinha aproximadamente 67 quilômetros só de gradeamento metálico. Existia nesse muro 302 torres de observação, 127 redes metálicas eletrificadas e com alarme, 255 pistas para cão de guarda. O muro também interrompeu 8 linhas de trens, 4 metrô e cortou 193 ruas e avenida. O Muro de Berlim ficou em pé por 28 anos.
E a construção desse muro foi tão terrível que ele dividiu famílias, dividiu amigos, dividiu parentes. Se morasse perto do muro, você não podia ir para o lado de lá e aquele que estava do lado de lá também não podia vir para o lado de cá. Foi uma coisa muito ruim na história. E foi o marco o Muro de Berlim foi o marco do início da Guerra Fria. Ficou de pé, então, por 28 anos, como eu disse. Só que nesses 28 anos, a década de 1980 foi muito difícil para o socialismo. O lado que era o lado capitalista estava indo de vento e popa, estavam crescendo, estavam progredindo. Já o lado do Oriente, que era o lado do socialismo, estava se afundando em dívida, as pessoas não tinham dinheiro, a dívida externa estava aumentando, não tinha estrutura ali na sociedade, o autoritarismo político, né? A polícia da política que reprimia qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de ato contra o governo, foi trazendo insatisfação para os moradores da Berlim Oriental. Foi então que essa insatisfação popular foi tomando força, foi crescendo, né? Até que em 8 de novembro, o governo pressionado, os ministros pediram demissão e jogou a pressão agora para cima do governo. E a multidão nas principais ruas ali da Alemanha Oriental, tomando conta da rua, fazendo suas manifestações, o governo não aguentou e teve que ceder. Então, em cadeia nacional, em rede nacional de televisão, anunciou que os moradores então ali da Alemanha Oriental podia sim visitar o pessoal da Ocidental. Você imagina isso sendo falado 28 anos atrás, levantou um muro, e depois de 28 anos na televisão disse que você pode visitar os seus parentes, que você pode atravessar a fronteira e que já não existia mais fronteira. Meu, o povo pirou. Saiu essas imagens, foi em 1990, essas imagens tem até hoje na internet, você pode ver eles com marreta tentando quebrar o muro ali com materiais bem manual. É claro que não tiveram êxito nisso, né? O negócio era feito de concreto. Então depois máquinas industriais foram lá e derrubaram o muro. Mas foi algo muito significativo. Então, com o derrubar agora ali do Muro de Berlim, muitos dizem que aquilo foi um marco do final da Guerra Fria. Assim como a construção do Muro de Berlim, pedindo às pessoas, foi o marco do início da Guerra Fria, a demolição dele também seria o marco do final da Guerra Fria. Mas o bloco soviético ele não acaba ali na destruição do muro. Ainda levou alguns tempos, aconteceu algumas coisas ainda para a União Soviética se dissolver de vez em 1991. Então eu acho que é isso, amigos, os principais pontos aí da construção e da demolição do Muro de Berlim. Se você tem gostado dos nossos conteúdos, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, que você deixasse um like nesse vídeo, um comentário também, e que você compartilhasse para que a gente pudesse cada dia crescer mais, tá certo? Vou ficando por aqui, próxima semana tem mais um vídeo, e nunca se esqueça que aqui em Alexandria sempre há uma história a contar. Tchau, bye, bye, bye.